Salve, salve aí, pessoal do canal. Deixa eu acender essa luz aqui, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aí pra vocês verem. Vamos falar sobre a quimbanda, né? Eu não falo muito pouco sobre a quimbanda aqui. Mesmo eu sendo quimbandeiro, né? Mesmo eu sendo um mestre de quimbanda, eu falo muito pouco sobre a quimbanda. Mas eu achei um comentário aqui bem interessante, né? E eu resolvi explicar um pouquinho pra vocês. E sim, a gente vai falar sobre o diabo. O diabo dentro da quimbanda, o Lúcifer, o Satanás, o capiroto, o que seja, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema muito interessante, bem, eu acho que polêmico também, né? E eu acho que muitas pessoas não compreendem isso, né? Até então existem vários pontos, ó, para você analisar aí. Existem vários pontos onde são citados, né, onde é falado o nome do diabo, o nome de Satanás, ou até mesmo o próprio nome do inferno, e por aí vai indo, né? Coisa que deixa muitos adeptos, muitas pessoas que às vezes não têm um conhecimento, meio que perdidos. E olha que eu vou dizer o seguinte para vocês. Não é só pessoas que não conhecem a religião que ficam perdidos, não. Muitas pessoas que fazem parte da religião acabam acreditando em coisas que nem têm conhecimento, né? Então acho que é bom explicar um pouco sobre esse assunto para vocês, né? Vamos lá, primeiramente aqui vamos entrar na pergunta, né? Deixando bem claro aqui, pessoal, que essa pergunta aqui é uma forma de explicar, tá? Eu não quero supor nada, ou que a pessoa é desinformada, ou que a pessoa é ignorante. Não, ao contrário, isso são dúvidas, tá, que são permanentes na cabeça de praticamente de muitas pessoas, tá? Aqui no caso aqui, quem faz a pergunta é a Flor do Tempo, na verdade um questionamento, né, ela não faz uma pergunta, mas é um questionamento interessante. Ela coloca o seguinte, ó, já vi quimbandeiro falando que trabalha com Lúcifer, né? Aí não, pô. Satanás veio para matar, roubar e destruir. É pai da mentira. Se isso consta, a Umbanda é infinitamente mais forte, pois é Zambi, Deus, né? E Cristo, Oxalá, Kitá. Isso quer dizer ali que a Flor do Tempo ela já falou, não, eu já vi quimbandeiro que trabalha com Lúcifer. Aí não dá, né? Trabalhar com Lúcifer, sendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Que é isso? Aqui a gente já consegue perceber uma forte influência do cristianismo no comentário dela. Mas eu quero explicar isso tudo para vocês. É claro que você deve estar se perguntando o seguinte assim, mas o Patrick falar sobre a quimbanda, Lúcifer, diabo, Satanás, Jesus Cristo, cristianismo, é uma mistura muito grande? Realmente é uma mistura muito grande, tá? E por incrível que pareça, é o que as religiões afro aqui no Brasil tem hoje em dia, que é um mix, né? É uma mistura muito grande de outras crenças e todo mundo sabe que o cristianismo tem praticamente uma influência em todas as crenças espalhadas no mundo, né? Porque todo mundo sabe que o cristianismo, além dele ter sido implantado, ele foi imposto principalmente para os negros escravizados aqui no Brasil. Então é comum, né? Eu posso até falar que é estranho você ver ali uma cultura afro que não tenha uma pequena influência do cristianismo, né? Tendo em vista pela nossa história, né? Pela nossa trajetória, pela trajetória da religião, que o cristianismo, pessoal, ele não foi pregado para a cultura afro. Ele foi imposto. Imposto no sentido assim, ó. Se você não acreditar em Jesus Cristo, eu vou te enforcar. Então, é claro que vai ter essa influência. Mas, antes de mais nada, devemos compreender o seguinte. O cristianismo é uma religião e não é a única do mundo. Não é a religião de verdade absoluta, tá bom? Então a gente tem que esquecer um pouquinho o cristianismo, gente, tá? Porque não é a única religião do mundo e não é a mais certa do mundo, tá? Porque se fosse assim, nós estaríamos perdidos, né? Mas foi a religião que foi imposta a muitas culturas. Olha para vocês ver que ironia. Se vocês perceberem aqui, nesse pequeno cenário, né? Deixando bem claro que eu estou na casa da minha mãe. Logo ali em cima, ali, ó, na pontinha, tem Jesus Cristo crucificado. Ó, olha ali, ó. Vou levantar a câmera para vocês verem. Ó, olha lá, ó. Tem Jesus Cristo crucificado ali em cima. Pessoal, eu já fui católico, tá? Eu já fui católico e até então
eu estudei bastante a Bíblia, né? Porque para mim trazer conteúdo aqui para vocês, eu não só estudei a Umbanda, eu não só estudei a Quimbanda, nem o Candomblé. Não, pessoal, eu estudei várias outras religiões, né? Para poder trazer o máximo de informações possíveis aqui para vocês. Mas vamos entrar na Quimbanda aqui, que é o assunto, né? Vamos entrar no assunto aqui do diabo ou do Satanás. Primeiramente, vamos compreender uma coisa. Da mesma forma que existem várias vertentes da Umbanda, existem também várias vertentes da Quimbanda. Um exemplo, Quimbanda de Xambá, Quimbanda Malay, Quimbanda Nagô, Quimbanda das almas, Quimbanda Mossurumbi, Quimbanda Niganga. Ou seja, existem várias vertentes de Quimbanda. E uma mais recente agora, que é a Quimbanda Luciferiana. Então existem várias vertentes da Quimbanda, gente. Várias, inúmeras, tá? Da mesma forma que existe, ó, Umbanda pura, Umbanda das almas, Umbanda Omolocô, Umbanda pura, Umbanda sagrada, Umbanda e por aí vai indo. A Quimbanda é a mesma coisa, tá? Existem várias Quimbandas aí, várias vertentes de Quimbanda espalhadas, e cada um com seus costumes, com seus dogmas, com as suas crenças, com as suas doutrinas, diferentes uma da outra. Algumas com influência maior do cristianismo, outras nem tanto, e por aí vai indo, tá? Agora vamos compreender o seguinte: a Quimbanda é uma religião, olha aqui, só para vocês compreenderem, eu acho que vocês vão conseguir compreender muita coisa em cima disso aqui que eu vou falar. A Quimbanda é uma religião de oposição, ou uma religião opositora. Vamos dizer que a Quimbanda é uma religião que sai de todas as leis naturais que são impostas pelo árduo ou pela submissão do cristianismo, tá? Por que eu estou falando? Se vocês verem o último vídeo postado aqui no canal, vocês vão compreender mais. Quando a Umbanda nasce, né, aqui no Brasil como uma religião fundamentada, tá? Porque a Umbanda sempre existiu, a Quimbanda também, mas quando a Umbanda ela é fundamentada aqui no Brasil, a gente conseguiu compreender que a Umbanda e a Quimbanda eram duas religiões, na verdade eram duas crenças que eram assim, ó, uma junto com a outra, tá? Na verdade não existia nem religião, existia dois termos que eram praticamente colados ali, tá? Não tinha como um quimbandeiro viver sem Umbanda, e não tinha como existir Umbanda se não tivesse um quimbandeiro. Então era duas religiões assim, duas religiões não, né? Dois termos, né, que eram assim, ó, um do lado do outro, tá? Porém, a Umbanda foi fundamentada, tá? E quando a Umbanda ela foi fundamentada como religião aqui no Brasil, o que ocorre? Cristianismo, né, gente? Como eu falei pra vocês, o cristianismo foi implantado ali, ó, poder de soco na cabeça de todos, né? Se você não acreditar no cristianismo, eu vou te enforcar. Mas enfim, então foi lá, enfiaram o cristianismo numa cultura afro. A goela abaixo. Bacana? Todo mundo sabe. Beleza. Umbanda fundamentada. E o quimbandeiro? O quimbandeiro falou o seguinte: peraí, vamos ser totalmente ao contrário. Parece bobo isso que eu tô dizendo, gente, mas é a base, tá? É a base. A base da religião, não do quimbandeiro, tá? Quimbandeiro é uma coisa, a religião de Quimbanda é outra. Dá uma olhada no último vídeo. Vamos lá. A Quimbanda, ou o quimbandeiro, ou os praticantes até mesmo de outras culturas, funda a Quimbanda também como algo opositor. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem duas nomenclaturas, Umbanda e Quimbandeiro. A Umbanda era totalmente afro, porque ela veio da África, que é a arte da cura. Porém, quando ela é fundamentada, cristianismo em cima. O quimbandeiro meio que, se é resumir, é meio que uma história inventada, viu, gente? Mas dá pra vocês compreenderem mais ou menos. Um quimbandeiro, ele percebe, opa, pegaram a minha Umbanda e enfiaram o cristianismo. Então eu vou ser totalmente ao contrário disso. Eu vou ser o opositor. Eu vou ser o contraditório disso tudo. Então quando a Quimbanda nasce, tá? Quando a Quimbanda nasce, ela nasce como uma religião para rebater em cima da influência do cristianismo em cima da cultura afro. Ou seja,
Por que o cristianismo está sempre em cima da cultura afro? Por que o cristianismo quer sempre mudar a nossa cultura? Por que o cristianismo sempre quer mudar a nossa crença? Por que o cristianismo sempre está causando influência na nossa crença, que é uma crença africana, de raiz africana? Então aqui em Kimbanda nasce e fala: cristianismo é um lixo. Cristianismo... o que o cristianismo não gosta? O povo cristão não gosta do demônio. Opa, é esse mesmo, vamos começar a cultuar ele. Ou o cristianismo não gosta do diabo. Não gosta não? Vamos cultuar o diabo. Mas vocês acreditam no diabo? Não, mas nós vai cultuar. Mas vocês acreditam no inferno? Também não, mas o cristianismo não gosta, então nós vai cultuar. Mas eles falam que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí a Kimbanda pega e fala o seguinte: não, vamos fazer o contrário. O diabo ele veio para ajudar e para abraçar todo mundo. É isso aí, vamos cultuar o diabo desse jeito. Pronto, a Kimbanda nasce daí. Aí eu vou perguntar para vocês: tá, dentro disso, a Kimbanda acredita no diabo? A resposta é não. A Kimbanda não acredita no diabo, não acredita no inferno, porque isso se trata de culturas cristãs, tá? É a mesma coisa você chegar num vilarejo lá da África, um vilarejo, é claro, que não teve uma influência do cristianismo, e falar pra eles, e perguntar pra eles: você conhece diabo? Eles vão falar: diabo? O que é isso? É a mesma coisa, gente. Não existe diabo, tá? Porém, a religião de Kimbanda, como eu falei para vocês, ela nasce como uma religião opositora ao cristianismo. Então, tudo que se refere ao cristianismo, a Kimbanda vai lá e faz ao contrário. Então, se tem alguma coisa que é negativo pro cristianismo, que é ruim pro cristão, a Kimbanda vai lá e adora. Se é alguma coisa que a Kimbanda gosta, quer dizer, que o cristianismo gosta, a Kimbanda vai lá e, nós não gosta disso, porque o cristianismo gosta. Então é tudo que é o contrário do cristianismo. Por isso que muitos pontos, aí a gente entra no ponto aqui, ó. Por isso que muitos pontos da Kimbanda tem inferno. Por isso que muitos pontos da Kimbanda tem diabo, tem Satanás. Por quê? Porque isso é uma forma de provocação, gente, tá? Provocação, tá bom? Aí, bacana, beleza. Aí deu pra vocês compreenderem mais ou menos isso aí? Bacana, tá bom? Aí, dentro disso tudo, a gente compreende que a Kimbanda é uma religião opositora ao cristianismo e é uma religião que não tem influência dos orixás. Ponto. Então, tem Oxalá na Kimbanda? Não, porque não tem orixá na Kimbanda, tá? Tem Xangô na Kimbanda? Não, porque não tem orixá na Kimbanda. Aí a gente vai entrar naquela outra vertente. Tem sincretismo dentro da Kimbanda? Tem, mas não cristão. Não tem sincretismo cristão dentro da Kimbanda. Um exemplo: Oxalá é sincretizado como Jesus Cristo dentro da Umbanda. Na Kimbanda tem isso? Primeiro, que não tem Oxalá na Kimbanda, tá? Porque não é uma religião Yorubá. Yorubá que cultua os orixás. E a Kimbanda é uma religião banto, que não cultua os orixás. Então já não tem Oxalá. E como a própria religião de Kimbanda é opositora ao cristianismo, então é claro que não vai ter nenhum sincretismo com o cristianismo, né? Praticamente saía da base da religião de Kimbanda, que é opositora ao cristianismo. Porém, tem sincretismo com outras crenças, tá? Exemplos são os deuses ou as divindades também, ou as energias que são cultuadas dentro da Kimbanda. Exemplo: Lúcifer, Beelzebu, Astarote, Bafomé. Essas divindades, elas são sincretizadas com outras crenças que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas Lúcifer tem tudo a ver com o cristianismo. Por isso que é bom estudar, né? Lúcifer não tem nada a ver com o cristianismo. Beelzebu não tem nada a ver com o cristianismo. Bafomé também não tem nada a ver. Astarote, nada a ver com o cristianismo. Infelizmente, todos esses nomes que vocês acham que tem
influência ou que veio do cristianismo, pessoal, vocês estão totalmente enganados. Esses deuses ou essas divindades fazem parte de um panteão pagão da Mesopotâmia, de greco-romana e por aí vai indo, né? Grego-romano, né? Greco-romano é uma luta. De grego-romana. Então fazem parte de outras culturas. Porém, o que eu falei para vocês? Essas outras culturas, vamos dar um exemplo aqui de Bafomé. Essa cultura, ou esse povo que cultuava o Bafomé, eles tinham lá suas crenças. Bacana? Só que aí o que acontece? Veio o cristianismo. O cristianismo implantou, falou, opa, você tem que acreditar, senão nós vai enforcar você. Então eles pegam o Deus deles e fala que é o mal, fala que é o diabo. Tá? Por quê? Porque o cristianismo queria acabar com todas as crenças que existiam, né? Porque eles achavam que a verdade deles era absoluta e a religião mais forte ou a religião que deveria prevalecer em cima de todos era o cristianismo. Então, quando a gente fala Lúcifer, foi implantado no cristianismo, tá? Foi implantado. Então, Lúcifer não tem nada a ver com o cristianismo. O diabo também foi implantado, tá? Foi implantado no cristianismo. Tudo isso não tem nada a ver com o cristianismo, viu, pessoal? Não tem nada a ver. Porém, a Quimbanda cultua esses deuses, né, ou essas divindades em sua raiz ou em sua origem. Então, eles não cultuam essas divindades, tá? Bafomé, Beelzebub, Astarote, por aí vai indo, não como sendo ou não como tendo aquela influência do cristianismo. Mas eles cultuam essas divindades em sua raiz, que é lá daquele panteão mesopotâmico, grego-romano, daquele panteão sem influência do cristianismo, tá? Então, quando você ouvir a palavra Lúcifer dentro da Quimbanda, esquece o cristianismo, tá? Porque não tem nada a ver com aquele que é citado lá na Bíblia, tá? Primeiro que aquilo foi implantado dentro da Bíblia. Lúcifer nunca existiu no cristianismo, mas eles pegaram este nome e colocaram. Por quê? Para agredir uma outra religião. Beelzebub é demônio. Não, Beelzebub nunca foi um demônio, tá? Porque esse termo até então, demônio, foi o cristianismo, tá? Então é tudo isso. Aí a gente entra até aqui no comentário, que é o seguinte, o quimbandeiro que trabalha com Lúcifer. Então, o quimbandeiro que trabalha com Lúcifer, pessoal, é uma divindade totalmente diferente, tá? E totalmente contraditória daquela que é pregada no cristianismo, tendo em vista que Lúcifer, que é cultuado dentro da Quimbanda, não é aquele Lúcifer cristão, tá bom? Não é aquele Lúcifer cristão, é aquele Lúcifer em sua raiz, tá? Primeiramente, a palavra luz significa estrela da manhã, que necessariamente significa o planeta Vênus. Olha pra você ver, até a aula de história tá vindo aqui. Mas, enfim, depois a gente tem aqui, mas Satanás veio para roubar, matar e destruir. Outra falácia cristã que não se encaixa dentro da Quimbanda. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Isso faz parte do panteão cristão e não do panteão africano ou mesopotâmico ou de outras crenças até mais antigas. Depois nós temos aqui Deus, Oxalá e Jesus Cristo. Isso também não faz parte da Quimbanda, né? Aí já faz parte mais da Umbanda. Mas deu para vocês compreenderem um pouquinho sobre esse assunto. E é claro que se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esse assunto, pessoal, deixe nos comentários aí. Outra coisa bem importante aqui. A gente tem dentro da Quimbanda, a Quimbanda Luciferiana é uma Quimbanda muito recente. Eu não concordo com muitas práticas da Quimbanda Luciferiana. Por quê? Na minha visão, a Quimbanda Luciferiana é a Quimbanda que tem uma influência muito forte do cristianismo, tá? Muito forte. Eu acho que a Quimbanda Luciferiana, ela praticamente pegou muito cristianismo e colocou dentro dela, tá? Por que eu falo isso? Porque muitos quimbandeiros luciferianos acreditam que a pronúncia ou o culto ao diabo é o mesmo que o diabo cristão. Eles não pregam a Quimbanda como uma religião opositora. Eles acreditam, tá, naquele diabo cristão. Então, é claro, não vou dizer que são todos, mas propriamente é isso, tá? Mas vamos falar aqui dessas divindades aí, Beelzebub, diabo, Lúcifer, enfim. São divindades, tá, que são cultuadas dentro da Quimbanda e são entidades que sim, muitas das vezes, dependendo da Quimbanda, se manifestam ou a sua energia se manifesta,
tá? Dentro da Quimbanda. Não é à toa que a gente vai encontrar Exu Lúcifer, Exu Beelzebub e por aí vai indo, tá bom? Deixando bem claro que algumas Quimbandas tratam essas divindades também como pontos de energia ou como pontos de força. Vamos dizer que seriam praticamente ali ancestrais, propriamente dizendo isso. Agora, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre essas questões, basta deixar nos comentários. Mas deu para vocês compreenderem, pessoal, por isso que é muito importante você estudar um pouquinho, para que você não faça uma mistura ou uma miscigenação e acabe meio que falando coisas sem compreender ou sem entender. Então, Quimbanda não cultua diabo cristão, Quimbanda não cultua diabo cristão, satanás cristão e não é aquela religião do mal, tá? Como muitas pessoas falam, não é aquela religião que acredita no inferno, não é aquela religião que só faz o mal para as pessoas, tá bom? Deu para vocês compreenderem? Espero que sim. Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.